E aí, será que os dentes envelhecem? A gente se faz essa pergunta porque a gente tem visto um avanço muito grande da odontologia, onde a gente consegue prevenir algumas doenças, né? Através da boa higienização, por exemplo. A gente tem uma conscientização maior da população, com cuidado, né? No cuidado com os dentes. E a gente tem uma expectativa de vida maior das pessoas. E isso gera essa pergunta em que a resposta é sim, os dentes envelhecem, assim como o corpo todo também envelhece. Quando eu fui fazer o levantamento desse tema, eu me deparei com um artigo científico, com reportagem, e lendo tudo isso, eu acabei dividindo esse envelhecimento em duas partes, vamos dizer assim, onde a gente tem o envelhecimento natural e a gente tem um envelhecimento precoce ou induzido por algum fator. O envelhecimento natural, ele vai se dar, por exemplo, com o desgaste natural do esmalte, através da mastigação, né? Esse esmalte ele vai desgastando ao longo do tempo. A gente tem também o amarelamento dos dentes, devido até esse desgaste do esmalte também, tá certo? E isso causa um prejuízo estético, né? E com o desgaste do esmalte e a parte mais interna desse dente sofrendo um processo de formação de uma dentina, que é aquela parte mais interna do dente, que é uma dentina reparadora, a gente vai tendo menos sensibilidade nos dentes, o que ocasiona, por exemplo, a dificuldade do paciente ter dor e aí a gente fazer o diagnóstico de cárie precoce, né? Às vezes já chega aqui com a cárie muito grande, com a perda dentária muito grande, porque simplesmente não sente dor, tá certo? Devido a esse processo de envelhecimento. A gente tem essa segunda parte em que o envelhecimento é induzido de uma maneira precoce, onde a gente vê em pacientes jovens, ou por algo que faz com que aconteça isso. Então, por exemplo, a gente tem uma doença contemporânea, né, de retração gengival, em que existe aí, devido a essa retração, a retração gengival é quando expõe a raiz do dente, né? A gengiva ela diminui de tamanho e expõe a parte sensível do dente, causando hipersensibilidade dentinária. Então, isso daí muitas vezes é ocasionado, por exemplo, por uma ortodontia em que não houve um diagnóstico legal, tá certo? Existe a doença gástrica, o refluxo é um exemplo disso, onde acontece a erosão através do desgaste desse esmalte por um processo químico. A gente tem a alimentação que contribui, né? Onde pessoas que tomam muito suco de laranja, de limão, ou então pessoas que têm aquele costume de tomar o shot, né, de limão e água pela manhã. Então, logo quando o pH da boca está muito ácido, tá certo? Então, isso daí também gera erosão e um envelhecimento precoce desses dentes. A gente tem a questão emocional, em que as pessoas andam estressadas, andam ansiosas. Então, a gente tem aquele bruxismo, que é o ranger dos dentes, ou o apertamento dentário, né, que cansa a musculatura e também gera um desgaste maior da estrutura do dente, até fazendo com que se envelheça o rosto, né, porque quando a gente perde estrutura do dente, a gente diminui essa altura e isso gera um aspecto mais envelhecido. Existem também as pessoas que fazem uso de prótese, né, perderam alguns dentes e reabilitaram esses poucos dentes que foram perdidos, mas, por exemplo, o contato da prótese com os dentes que ainda ficaram na boca gera um desgaste também desses dentes. A presença de implantes, né, isso tudo sem acompanhamento, vai gerar o desgaste dos dentes naturais que estão na boca. Então, todos esses fatores contribuem, né, para o envelhecimento. É importante destacar que isso é um processo natural, né? Todas as pessoas que envelhecerem, os dentes vão envelhecer, mas a gente pode prevenir algumas coisas precocemente, né? A gente chega a essa conclusão. Por isso que é importante o acompanhamento do dentista. Como o dentista pode ajudar nesse sentido? Então, orientando, né, a alimentação do paciente, o que se deve consumir, o que não, né? Fazendo a profilaxia, que é a remoção de tártaro, avaliando cada dente, restaurando os dentes que têm indicação para restauração, tentando minimizar o apertamento ou o bruxismo. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos,
orientar corretamente a higienização, né? Explicando o momento certo de fazer essa higienização. Então, o que é importante de fato é essa visita regular ao dentista, né? Porque a gente é que está apto para poder diagnosticar, orientar e prevenir todos esses problemas que foram comentados aqui. Se você gostou do vídeo, compartilha com alguém que você já conversou sobre isso, por exemplo. Eu espero de verdade ter ajudado e fico à disposição aí para caso vocês tenham alguma dúvida, estou apta aí a responder, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!